Amém, meu irmão? Deus, vamos recapitular aqui rapidamente. Deus, Ele quer que você e eu sejamos um balão. Que você e eu apenas saiamos da terra, né? E permitamos que que Deus venha conduzir as nossas vidas. Pelo vento, pelo Espírito. O vento sopra, que jeito que vem, para onde que vai, eu não sei, mas eu confio nesse vento. Eu confio na condução do Espírito. Eu confio no mover de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Deus, Ele vai, olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, verso 14, e depois eu vou ler o verso 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo de Deus, confirma, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, o Espírito recriado, o Espírito que nasceu de novo. Agora eu sou Espírito, corpo e alma. Antes eu era só corpo e alma, agora eu tenho um Espírito, porque eu nasci de novo. Então o Espírito Santo testifica, confirma com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus. Agora, verso 14, pois todos os que são guiados, nem todos os filhos de Deus se permitem ser guiados pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. A diferença dessa palavrinha filhos de Deus no versículo 14 para filhos de Deus no versículo 16 é que o versículo 16, todos nós somos filhos de Deus pelo Espírito. Nós nascemos de novo, somos filhos. Agora, filhos amadurecidos, filhos que creem em Deus e filhos que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo, somente os filhos amadurecidos. Pergunta minha para você: você tem amadurecido? Você tem sido um filho grande já de Deus? Que você crê em Deus? Que você confia em Deus? Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que você faz? Você começa a orar em línguas. Você deixa de orar em português. Aleluia. Romanos 8, 26 está escrito assim. Para aí. Romanos 8, 26. Também semelhantemente o Espírito, com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste, nos presta socorro, assistência nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, incapacidades. Porque não sabemos orar como convém. Um filho maduro de Deus, um filho amadurecido, um filho que crê em Deus, ele tem facilidade em orar em línguas. Por quê? Porque ele já entendeu que ele não sabe orar como convém. Um filho menino, um filho criancinha de Deus, ele faz assim: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Igual eu falei esses dias para trás, né? Faz a lista de desejo dele. É igual uma criancinha que faz uma lista de pedido de presente para o Papai Noel. Faz uma lista de desejo para Deus. Deus, eu quero isso, 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 isso. Ele é cheio de querer. Por quê? Porque ele é menino. Agora, então a oração dele é como convém a ele. Agora, quando esse filho de Deus, ele começa a conhecer Deus, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, ele fala assim: quem sou eu para eu estabelecer listas para o meu Deus? Deus que tem um projeto de vida para mim, Deus que tem uma lista para mim, Deus que tem coisas boas para a minha vida, Deus que tem um final feliz para a minha vida, e Ele tem um meio para que eu chegue ao final feliz. Quando nós começamos a orar em línguas, nós não oramos mais o que nos convém, nós oramos o que convém a Deus em favor da minha vida. Quando você nasceu de novo, aí você começa a conhecer Deus, aí você é cheio do Espírito Santo, aí você começa a passar, como diz o pastor Dave, hora após hora, orando na língua do Espírito. Você vai edificando a si mesmo, você vai recebendo a revelação do plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, o propósito com que Deus criou você. Você vai recebendo,
aquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui no versículo 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós vamos orando em línguas, meu irmão, o próprio Espírito Santo vai intercedendo, vai orando a nosso favor, vai colocando no nosso coração a vontade de Deus para a minha vida, que é boa, agradável e perfeita. Vai colocando os planos de Deus para a minha vida. Esse Deus que é fiel e poderoso para cumprir todos e quaisquer planos, projetos, sonhos e propósitos dele para a minha vida. Quando eu vou orando em línguas, o meu balão está no ar, e eu vou permitindo que o Espírito Santo ele sopre, ele me conduza, ele me movimente do jeito e da forma e na velocidade que ele quer. Quando eu e você nós vamos orando em outras línguas, quando eu e você nós vamos orando não mais aquilo que convém a nós, mas aquilo que convém a Deus em favor das nossas vidas, nós vamos permitindo que o Espírito Santo ele nos conduza por caminhos em que todas as coisas vão cooperar para o nosso próprio bem. As coisas não estão dando certo, mas eu tenho certeza que é vontade de Deus eu caminhar por isso daqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me conduzir. Ainda que eu não esteja entendendo, eu confio que o Senhor está no controle de tudo. Ainda que eu não esteja vendo nada, eu tenho certeza que Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu confio num Deus que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel às promessas e às palavras dEle mesmo. Eu confio em um Deus que é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso, mediante o seu poder que em mim opera. Esse poder do Espírito Santo, esse poder dessa fé, dessa crença, dessa confiança. Eu confio em Deus. Um balonista, meu irmão, quando ele coloca o balão lá em cima, ele está completamente à mercê do vento. Ele não tem controle. E eu quero ser um descontrolado nas mãos do Senhor. O que significa isso? Eu não quero conduzir a minha própria vida, mas eu quero que Deus conduza a minha vida, porque Ele tem um caminho perfeito. Ele é o caminho. Ele não disse isso, Jesus disse, eu sou o caminho. Não falei no início que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para me dar o fim que eu mesmo desejo? Você acha que Deus não sabe que você gosta? Ai, mas se eu não for pedir nada para Deus, pastor, Deus vai me dar o quê? Ele vai te dar além do que você pede, além do que você pensa. Deus ele vai lá no que você pensa. Ele vai lá na onde você... Nossa, se eu pudesse... Então Deus sabe que você não pode, mas Ele sabe também que você crê nele. Ele sabe que você espera nele. Ele sabe que você tem certeza que Ele é poderoso para fazer além. E Deus de repente Ele manifesta, Ele acrescenta na tua vida. Você vai conhecendo o poder, você vai conhecendo a justiça, você vai conhecendo o reino de Deus. E as coisas vão sendo acrescentadas. Meu irmão, é esse Jesus que eu quero que você conheça e que você viva por Ele e para Ele. Não é uma simples religião cheia de faz ou não faz, de certo e errado. É um relacionamento com Deus baseado em Cristo. É um relacionamento com Deus cheio do Espírito Santo e sendo movido pelo Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 28. Olha o que a religião é. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Quando você está ali, você está orando nessa língua estranha, nesse lábio gaguejante que você não está entendendo. Naturalmente, racionalmente, você não está entendendo. Mas enquanto você está orando em línguas, a revelação vem, o entendimento vem, a vontade de Deus vai sendo estabelecida na sua vida, a vontade de Deus vai sendo colocada sobre a tua própria vontade, e você vai conhecendo Deus, quem é Jesus, o que Ele já fez, o que Ele já conquistou, você vai conhecendo a tua herança, você vai conhecendo a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita.
Quando você vai orando em outras línguas, a sua fé vai sendo edificada. O seu poder de crer vai sendo potencializado e você começa a ler a Bíblia, você tem facilidade de entender e você tem facilidade de aceitar a palavra de Deus em favor da tua vida. Esse texto termina dizendo: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo, ao qual ele disse: esse é o descanso, dais descanso ao cansado, e esse é o refrigério. Você quer uma vida descansada? Não é vida de ficar à toa deitado na rede, não. Trabalhando, fazendo aquilo que você foi capacitado e chamado a fazer, mas uma vida descansada, ou seja, você não depende de você mais, você não depende do governo humano, você não depende das circunstâncias, você depende do Senhor. Esse texto aqui termina dizendo: mas eles não quiseram ouvir. Você vai querer ouvir? Você vai querer praticar isso? Você vai querer manter o seu balão lá em cima, permitindo que o vento, que você não sabe de onde que está vindo nem para onde que vai, permitindo que, Deus, para onde que o Senhor vai me levar? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor tem um caminho maravilhoso para mim, eu sei que o Senhor tem um final feliz para a minha vida, por isso eu me rendo ao Senhor, por isso eu permito que o Espírito Santo guie e direcione a minha vida. Amém, meu irmão? Que você tenha um ano, que você tenha uma vida guiado pelo Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua caminhada. Em nome de Jesus, amém.